Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste. Bem-vinda, bom dia, Branca, tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula, Maurício. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vinda, queremos saber sobre a edição 308, que sai fresquinha hoje, como foram os trabalhos ao longo dessa semana, tantos assuntos, né? Quais os principais destaques? Acabou de ser publicada, Adri. Foi difícil escolher a capa, né? Tem muita coisa Imagino. acontecendo. Mas a gente optou por falar do que está acontecendo com relação ao IBGE, Adri. O IBGE ele já tem entrado, né, em pauta nos últimos tempos, porque ele costuma mudar o mapa mundi. Então, já colocou o Brasil no centro, já virou de ponta cabeça o mapa e colocou o norte no sul, o sul no norte. A justificativa para isso foi que foi por causa da expressão de nossa importância em uma era de emergência do sul global. Não dá para entender. Mas, enfim, agora, até aí é uma piada, né? Mas agora a gente vai ter uma revisão do PIB. E o IBGE, que estava trabalhando com dados de 2010, agora vai mudar, né? E vai começar a trabalhar com dados de 2021. E pelo que tudo está indicando, pode acontecer uma distorção dos números, Adriana, porque vários servidores de carreira eles estão sendo que não concordam com a forma com que o Márcio Postman, presidente do IBGE, lida, né, com os dados, eles estão sendo afastados. E daí a gente vai saber agora em março como que eles vão mostrar esse PIB. A gente já sabe como eles lidam com os índices de desemprego, por exemplo. Eles apontam um desemprego de 5% do Brasil, que estaria super ok, mas esquecem que 49 milhões de pessoas, de brasileiros, são beneficiários do Bolsa Família e não entram nessa conta. Se você inclui os beneficiários do Bolsa Família, esse número já salta para 14%, que é um número bem alto. Então, vários países não incluem os beneficiários de programas sociais, mas eles têm um número muito abaixo do que tem o Brasil. Então, o Brasil precisa incluir estes beneficiários do Bolsa Família e de programas sociais em algum número que também, né, dá a indicação do desemprego. Enfim, Dri, a gente é uma manipulação dos fatos que estamos vendo, e o Eugênio Esber, que é quem assina essa capa com a reportagem da Raquel Dias, ele mostra essa e outros dados que a gente tem que ficar prestando atenção. Então, a capa ela dá este alerta. E eu vou destacar aqui outras duas reportagens. Uma foi assinada pelo Christian Costa e a Sara Pérez. Teve um personagem, né, Adriana, que foi a justificativa que o STF usou para puxar o escândalo do Banco Master para a alçada, para a sua alçada, que foi um deputado federal chamado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Ninguém sabe muito bem quem é esse deputado. E o Christian e a Sara, eles colocam um pequeno perfil de quem é essa figura. O João Carlos Bacelar, ele está no 5º mandato consecutivo. E ele é um daqueles deputados que atuam mais nos bastidores. E também um deputado que a gente pode falar que ele é meio camaleão, ele vai se adaptando conforme os ventos, né? Então, na época do impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo, ele fez parte de um grupo que estava favorável à permanência da Dilma. Quando ele saiu, ele já se aliou ao Eduardo Cunha. Depois ele apareceu também nos escândalos lá da época da Lava Jato, em algumas delações, e voltou a aparecer agora no caso do escândalo do Banco Master. Mas agora, o que foi? A empresa era uma empresa que era associada a ele, que tinha o interesse de adquirir um imóvel do Master, acabou não adquirindo, mas mesmo assim foi a justificativa para puxarem para o STF este caso. Ele é um deputado daqueles que é uma carreira, né, como eles colocam no texto, ele construiu uma carreira marcada pela capacidade de atravessar crises sem deixar muitos rastros. O que nós sabemos do deputado João Carlos Bacelar está nesse texto, vale a pena ler também, André.
E vou encerrar aqui com o Carlo Cauti, que ele mostra que o país ele avança, né, a passos largos para uma crise fiscal profunda, que é capaz de comprometer os serviços públicos básicos, Adriana. O governo ele nunca arrecadou tanto e, ao mesmo tempo, nunca gastou tanto. Os brasileiros pagaram só agora, em 2025, 3 trilhões em impostos federais. Mas, mesmo assim, o governo não para de gastar. E o Cauti alerta que o próximo presidente, seja ele quem for, corre o risco de ter a máquina pública completamente paralisada. Porque todo o orçamento ele vai estar congelado com aqueles gastos obrigatórios. Né? Não vai ter mais manobra para os gastos esses gastos que não são obrigatórios. Então o Cauti faz esse alerta, vale a pena prestar atenção, porque como ele fala, tem uma estreita janela aí para a gente evitar o pior. Que notícia preocupante, né? A gente sabe que está caminhando para isso, mas quando é colocado assim de forma detalhada, as claras, né, por alguém como Carlo Cauti, a gente treme na base. Estávamos aqui conversando com o Maurício Galante enquanto você trazia isso, para ver, né, a nossa situação aqui no Brasil, como realmente é grave. Os outros destaques também, Banco Master, ainda vamos falar tanto, IBGE, com novas denúncias de manipulação de dados do PIB agora, recentes, todos os assuntos super importantes. Obrigada, Branca, pela participação por aqui, pelo convite, viu? Estaremos acompanhando o site, os trabalhos da nossa equipe toda. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.